Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, tô aqui com a Sim. Oi, gente. No episódio de hoje, eu vou contar umas histórias sobre a minha experiência de au pair na Inglaterra que eu nunca contei. No começo da primeira temporada, a gente contou, né, assim, das nossas experiências como au pair na Alemanha. Eu É, contei dos Estados Unidos, mas nunca contei da Inglaterra. é. E haja experiência, hein? E hoje eu vou contar porque, gente, direto a gente vê gente falando sobre au pair na Inglaterra, au pair em Londres, tá falando com família e recebe um tal de formulário de au pair do home office. Gente, isso não existe. Esse formulário é falso. Se você receber esse formulário, corre para outro lado. Se a família tiver, por exemplo, no Au Pair World, denuncia. Denuncia, porque não é a família verdadeira. Eles vão te pedir dinheiro depois. É, gente, não existe programa de au pair aqui na Inglaterra. Não tem nem para europeu mais. Antes tinha, né? Alguns países do leste europeu tinha, nem isso tem mais. Não tem. Não tem. A minha chefe, ela tinha au pair anos atrás. Hum, Depois do Brexit, acabou. Não existe mais e não tem como. E eu sei que tem uma associação de au pairs, de famílias aqui, que eu li alguma coisa sobre isso, que eles estão tentando entrar com o governo, com uhum, fazer uma petição para assinaturas, para famílias, para continuar com o programa de au pair. Mas isso daí, nada. O governo não está muito interessado. não. Aqui está num processo completamente ao contrário. Eles estão dificultando cada dia mais a entrada de imigrante. Tá cada dia É, a não pior. ser que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro, Ah, aí não. qualquer um pode entrar, Tudo na Inglaterra, se você tiver dinheiro, né? muito dinheiro. Então, assim, corre, igual a Lívia diz, corre. Se tiver alguma coisa, se você vê família oferecendo au pair aqui, não, não existe, tá, gente? É, e muitas vezes a família entre aspas, né? Oferecendo, tipo, uma grana super alta, e aí a pessoa fica como, né? Nossa, muito bom pra ser verdade. Gente, se for muito bom pra ser verdade, é porque não é verdade. Não é verdade? Claro que tem exceção, mas nesse caso, de família pra cá, não rola. É, o que é uma pena, né? Porque tanta gente tem tanto interesse em vir para, não só para Inglaterra, mas para Londres, né? Para estudar Hum, inglês aqui. E é muito triste, porque não tem, tá apertando cada vez mais as maneiras legais de poder vir para cá. é. E é por isso mesmo que a gente está fazendo esse pod hoje, que para a Lívia contar muito sobre a experiência dela que ela teve com isso. É triste. A gente gostaria de ter melhores notícias para quem estava pensando em vir para cá, mas está difícil. E também, a outra coisa que a gente queria fazer com esse episódio, é também meio que contar o que acontece quando você vai sem agência, né? Porque assim, pra cá, pra Europa, a maioria dos países você não precisa de agência, você faz tudo com o governo. Então, se der BO, você é com o governo também. Mas tem alguém lá ali, entendeu? Você não vem É. assim, tipo, ao léu. Agora, quando você vai para um país sem agência e sem visto de au pair, porque não existe o visto de au pair, e aí é outra história. Então, eu quis contar também uns BOs que aconteceram que talvez não tivesse acontecido se o programa fosse legal aqui. Então, mas vamos dar uma recapitulada. Lívia, você estava na Alemanha, Uhum. e como é que você chegou na Inglaterra? Então, eu vim com visto de estudante na época que podia trabalhar. Nossa, eu dei tanta sorte nessa vida com os meus vistos aqui, porque eu sempre peguei, assim, bem na boca, sabe? Quando tava prestes a acabar. Sim, aquela É, época, né, que você podia comprar uns cursos meia boca de línguas e é, conseguir o visto, né? Teve uma época assim. Então, tinha essas escolas de visto, elas eram conhecidas como escola de visto. As escolas, às vezes, eram até sérias, sabe? Tipo, a primeira que eu fiz, tinha que marcar presença, eu tinha que ir mesmo. Agora, a segunda que eu fiz, porque eu peguei esses cursos de inglês só para ter o visto mesmo, para poder vir e poder trabalhar, né? Você podia trabalhar 20 horas por semana, era que nem na Irlanda. Aqui a Irlanda não mudou, aqui já mudou 20 vezes. Então, eu vim nessa época e eu lembro que logo em seguida que eu vim, que peguei essas escolas, a segunda eu lembro que eu nem precisava ir, eu gostava, porque eu gostava do meu professor, ele era muito gente boa, mas Nem eu não precisava ir precisava. o nível. É, não precisava. Eram umas escolas muito baratas, gente. Eu não lembro quando eu paguei, mas eu acho que foi tipo, sei lá, 300 pounds por 6 meses, uma coisa assim, sabe? Muito É. barata. E aí, logo em seguida, eles começaram a fechar essas escolas, porque eles sabiam que muita gente vinha para pegava o visto e não ia estudar, né? Vinha para trabalhar. Aí eles começaram a fechar as escolas. E aí foi mudando, foi mudando, foi mudando, as regras do visto. A última vez que eu chequei, tem uns meses. Uma coisa tinha mudado da última vez que eu peguei o visto estudante, que era a última vez que eu peguei, você tinha que mostrar que você tinha todo o dinheiro para pagar o curso e para se manter aqui. E, nossa, isso era já descartava a maioria, né?
É. Quando eu olhei recentemente, porque eu queria ver se tinha mudado alguma coisa, porque aqui muda direto, né? Todo dia muda as regras do Tá, visto. tá desse jeito, o nível tá desse jeito, é. Aí tava falando que algumas nacionalidades não precisavam mais mostrar essa grana e uma era Brasil. Pelo menos é o que Ah, está no site oficial do governo. Só que sobre trabalhar, durante a minha época de estudante, já tinham mudado as regras. Por exemplo, estudante de língua não podia mais trabalhar, só estudante universitário e só 10 horas por semana. Gente, o que que são nossa, 10 isso é horas por nada. semana? Quem paga a É. conta assim? Mas é porque é isso, né? Eles querem que você venha com o dinheiro já. Eles não querem que você trabalhe, é. E aí no site do governo tá bem vago sobre a questão de trabalho. Não tá dizendo quem pode trabalhar ou quem não pode. Tá só dizendo que, no seu visto vai dizer se você pode trabalhar. Legal, valeu. É um grande assunto aqui no momento, né? Sobre a imigração. É um grande assunto que vão ter eleições agora esse ano e vai ser também um grande tópico das eleições. Eles estão fechando o cerco, agora proibiram, se você é um estudante universitário, você poderia trazer família, mas agora não pode mais. Está complicando a vida de todo mundo cada vez mais. É. Então, assim, né, na época da Lívia, ela teve sorte, né? Que você passou num. Nossa, eu tive muita sorte. Eu tive uns 3 vistos assim que eu tirei logo antes de mudar as regras. Olha, É. ó, alguém aí tá olhando por você. É porque era pra ser, era pra eu estar aqui mesmo, né? Era E porque- agora eu fico, não aguento mais. Mas aqui, ó, você chegou então, e você já tinha família quando você veio pra cá? Tinha, então. Aí tinha um site chamado Gumtree. E hoje em dia eu acho que ele não funciona muito bem, não. Hoje em Não, dia acho é. que é muito scam. É. Naquela época já tinha, mas naquela época era o site que você ia para procurar trabalho, procurar quarto para morar. Comecei a conversar com umas famílias e aí eu conheci uma família australiana. Tava procurando au pair. E na época eu tava numa vibe muito australiana. Como é a vibe australiana? Eu tinha conhecido vários australianos na Alemanha e eu e uma amiga americana. E, nossa, a gente entrou numa vibe assim, eu só queria saber de australiano na vida. Essa vibe já passou, tá, gente? Ela passa. E aí, enfim, conheci essa família. Eles tinham duas crianças, uma menininha de 4, um menininho de 9 meses, que era super fofo. E, enfim, vim. Então você conheceu a família, você ainda estava na Alemanha. Tava, Você veio então com a família já. vim, isso. Tava na Alemanha, aí organizei tudo, aí vim. Mas você veio com algum tipo de contrato com eles ou não? Não, só de boca mesmo, Tá. né? Então Tipo, você veio com tô visto indo. de estudante. Não, olha como eu. Não, quero saber tudo, hein? Tintim por tintim. Então você veio com visto de estudante e foi morar com eles. Isso. O Opera aqui é parecido com o resto da Europa, né? Você trabalha meio período, então você trabalha ou de manhã ou à tarde, aí eu trabalhava à tarde. Então de manhã ia lá fazer meu curso, porque eu tinha que marcar presença. E era do outro lado da cidade, mas tudo bem. Quando eu organizei tudo, eu não sabia, né? E assim, desde que eu cheguei já foi bem diferente, porque o Opera aqui não é a troca cultural que é na Europa. Não é um programa de intercâmbio como é na Europa, né? Aqui é mais que na Irlanda, né? Aqui é muito parecido com a Irlanda. Então, isso é outro motivo da gente querer falar, porque na Irlanda você pode ir legalmente como estudante, trabalhar como au pair, como nene. E aí, desde o começo já foi diferente. Por exemplo, eles nem se ofereceram para me buscar na estação, nem nada, teve nada disso. Tipo, chegar na estação, me pegar com um cartaz, com a coisa. Não, Não, nada eu disso. vim empregatício. Eles me deram o endereço. Aí uma amiga minha me encontrou lá e, por coincidência, ela tinha morado na mesma rua onde eu fui morar. Olha a Ó, coincidência. olha, sua vida é cheia de coincidência. Aí ela me pegou lá e me levou lá pra casa da família. E beleza. Eu fui a primeira au pair da família. Eu acho que eles não sabiam muito o que que era au pair até mudar pra cá, porque eles tinham se mudado pra cá, pra Inglaterra, há pouco tempo. A mãe, ela era muito pragmática. De uma certa forma eu gostava. Ela era comunicação, era bem clara, sabe? Era tudo bem claro. E ela falava assim, de boa. Eles eram super ricos e ela me pagava tipo os centavinhos. Eu tinha negociado para ela pagar também o meu transporte, né? O meu Ah, ticket mensal. aham. E aí era um quebrado, né? E ela me dava lá os centavinhos, me dava tudo quebrado. Tá, então tá bom, Por né, isso que é moça? rica. Pois é. Pois é. Ela não trabalhava, então por isso que ela quis uma au pair, que era só uma pessoa para dar uma mão mesmo, para ela não ficar o dia inteiro com as crianças, para ela poder sair sem criança, fazer as coisas dela. Ela começou a estudar italiano. Ela tinha os hobbies dela, achava bem legal. Você tinha um quarto separado? Tinha quarto com banheiro. Então, não era cultural, cultural, mas
Eles não me tratavam assim também, tipo, como só a babá, sabe? A gente conversava, às vezes comia junto. Ah, acho que não, a gente jantava junto sempre, que eu achei legal que bem no começo a mãe já explicou. Ela, então, a gente janta aqui. Aí tinha duas salas, tinha a do térreo e a do andar de cima. Aí ela falava, então, a gente janta aqui, depois eu vou com meu marido lá pra cima, a gente assiste TV lá em cima, você pode assistir TV aqui. Então ela já, sabe, já explicou como é que funcionava a dinâmica e eu acho isso Ah, muito legal, você não né? fica lá pensando onde que eu vou, o que que eu faço, né? Já tá tudo É, pré-estabelecido ela deixou bem claro que ela não queria, sabe, que o pé ficasse lá, tipo, na cola dele. é. Mas eles também me incluíam em certas coisas. Eles gostavam que eu era do Brasil porque eles já tinham ido. O pai morou lá uns meses em São Paulo e aí a mãe tinha ido visitar ele. Passou umas semanas, eles foram pro carnaval. Aí eles me contavam do carnaval. E eles são australianos, gente. Australiano ama uma festa. Nossa, eles me contaram várias histórias deles no Brasil, na Amazônia, Ah, fazendo trilha à noite, uma coisa assim. ai, meu Deus. Eles eram muito divertidos. E aí teve até uma vez que a mãe viajou com as amigas, e eu fiquei com o pai, aí no fim de semana ele, você tá afim de ir num restaurante brasileiro? Ah, vamos. Aí eu fui eu e eles, crianças, foi bem legal. Isso é uma coisa que eu também queria trazer, porque às vezes é isso, tipo, recentemente tenho visto tanto, muita gente falando de host family como se eles não tivessem nem aí para o pé. Mas é num nível assim, de tipo, como se eles não fossem nem humanos, sabe? Como se eles não É, quisessem saber de outro ser humano. E eu fico, gente, não é assim também. Tem família que vai ser meio escrota, mas no fim do dia é todo mundo humano, sabe? Eu acho que a é, maioria, eu quero acreditar que a maioria vai sentir uma certa responsabilidade para a pessoa que está morando na casa, vai ter uma certa preocupação, né? Um certo cuidado é, como ser é. humano, né? Enfim, mas eu queria falar que, né, que não foi essa experiência de fazer parte da família, mas a gente tinha uma amizade, sabe? Tanto que eu fiquei lá um pouco mais de um ano. E aí eu decidi sair porque eu queria ir morar com os amigos, eu tinha feito um monte de amizade, queria morar com os amigos, queria trabalhar mais, sabe? Eu não queria ficar só com o au pair que ganhava muito pouco, né? E eles entenderam, eles, não, tudo bem, ok. Até perguntei se vocês queriam uma leave out, mas eles, não, a gente queria mesmo au pair, porque o pai viajava muito. Então, para a mãe era interessante ter alguém morando lá com ela, sabe? Uhum, Caso alguma coisa aconteça. é. A gente manteve contato, tanto que uns meses depois eles voltaram e ficaram de voltar para a Austrália, porque o pai, o trabalho dele mandou ele de volta para a Austrália. E eles me chamaram, como despedida, eles me chamaram para o Marrocos com eles, por uma semana. E você foi? Fui, e achei muito legal, porque ele já tinha outro au pair, só que eu que fiquei lá o maior tempo, né? Ah, aí tá vendo? Olha que fofo. Né? Muito legal. Então É. é isso, gente. Eu acho que não é 880, né? Não se preocupa muito com esse 880. Acho que deixa as coisas acontecerem, faça a parte. Porque eu também fazia a minha parte. Eu fazia a minha, eles faziam a deles. Às vezes eu não Não, fazia, foi às uma vezes eles não experiência faziam. positiva, então, né? Acho que no geral foi. A gente teve uns desentendimentos, Mas uns quem não dois ou três, tem, mas foi ok. Eu acho que tudo foi, a comunicação foi boa, sabe? Todo mundo foi direto e falou de boa, que é uma coisa e como é que você importante. se sentiu quando você tinha que sentar e conversar sobre alguns problemas assim? Porque eu vejo muita gente falando, ai, não sei como é que eu falo com eles, ou eu vejo também gente falando, ai, vou mandar uma mensagem porque não tem coragem. Você já sabe, como é que foi? Você já Aham. conseguiu sentar assim e contar o que estava acontecendo e ter essa comunicação? Sim, foi ok, mas eu acho que é porque, por parte deles, eles sempre foram bons de comunicação. Entendeu? Então eu senti que eu podia, eu me senti à vontade para falar. Pra Falar, falar. então. Uma vez eu jurava, cara, eu tinha na minha cabeça, eu tinha essa memória de falar no telefone com ela quando eu estava na Alemanha ainda, e ela falar que ela queria uma au pair pro segunda a sexta e um babysitting por semana. Quando eu cheguei lá, eu tava fazendo dois. E aí, depois de um tempo, eu falei, poxa, mas eu acho mas a gente não combinou que era um babysitting por semana, eu posso ser paga pelo segundo? Ela falou, não, a gente combinou dois. E eu não lembrava, na minha cabeça, eu jurava, tava muito claro aquela imagem, eu na sala de jantar da Alemanha, falando no telefone com ela, combinando um babysitter por semana. Aí ela me mandou o e-mail que a gente tinha trocado, que ela tá falando dois. E eu não lembrava disso. Aí eu falei, ai, desculpa, eu jurava, na minha cabeça eu jurava que era um só, mas não tem problema, deixa ela, não, 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 tudo bem, a gente te paga pelo segundo.
Aí, então, ó. É, aí foi legal, né? Foi bom. Ah. Mas foi uma conversa de boa, sabe? Mas eu acho que eles me deixaram à vontade para poder falar com eles, sabe? E aí você saiu para morar com seus amigos, mas você continuou trabalhando como nanny, live out, ou Então, como é que gente, foi? é aí que começa o BO da história. Porque quando eu tava com essa família australiana, chegou uma época que eu perguntei, eu precisava de dinheiro, né? Eu ganhava muito mal. E aí eu perguntei se eu podia fazer um bico de nene de manhã, já que eu trabalhava à tarde. Aí ele, não, tudo bem, porque eu tinha achado uma família que tinha um bebezinho de 2 meses. E aí eles falaram, não, beleza. Porque era flexível, sabe? Se eu tivesse que ficar com as minhas crianças da casa, aí eu não ia lá para esse Uhum. extra. Quando eu tava pensando, né, em sair da casa, não sei o que, pra ser nene, essa mãe da família extra, do bebezinho, me garantiu, ela, não, com certeza, você sempre vai ter trabalho aqui comigo, não sei o que. Ela me amava, porque toda manhã eu chegava lá, ela não tinha dormido, porque o bebê não dormia com ela. E eu botava ele naquele bebê, é bebê conforto, o Baby Bjorn? Baby Bjorn, que fala que é aquele negocinho que você carrega o bebê no peito, É que você coloca, sabe? você veste o bebê, Tipo uma né? Que você coloca mochila, uma não mochila sei. aberta. Botar o bebê na Não mochila e entendi. carregar. É. Então, eu botava ele ali, ele dormia em 2 segundos. E eu ia passear, ia no parque, sabe? Então, ela me amava. Ela, ele só dorme com você, não sei o quê. Enfim. Aí ela falou: não, com certeza, você vai sempre trabalho aqui. Ah, beleza, a trouxa aqui acreditou, né? Ih, Era nova em Londres. Cara, Londres é o lugar que você mais cresce. De todos os lugares que eu é já fui. brutal. É na marra, né? Você aprende muito. E aí, enfim, eu sei que eu saí da casa, fui morar com os amigos. Aí a mulher, ai, desculpa, eu sei que você estava contando com esse trabalho, mas aí ela me inventou uma história que na época eu acreditei, porque eu era trouxa, que uma amiga da Itália, a filha dela ia vir, queria muito vir, não sei o quê, daí ela ia ficar lá morando lá como au pair, ia cuidar do filho. Na verdade, o que ela queria era pagar pouco. Então ela Hum. chamou essa menina, e ela que chamou, não foi a menina que pediu, e pagava bem pouco para ela. E ela fez isso muitas vezes. Então, não tinha uma au pair que ficasse. Porque também não só ela pagava pouco, mas ela achava que nunca nenhuma delas trabalhava tão bem quanto eu. Então eu já tinha minhas outras crianças, eu já tinha outras famílias. Só que como eu trabalhava com uma família que ela conhecia, e o menininho era da idade do dela, ela sempre ficava, ai, essa opera é péssima, pelo amor de Deus, vem me ajudar, traz a sua criancinha pra cá pra brincar com ele. Então eu trabalhava em dobro. E eu era trouxa, gente, eu fazia. Mas também porque na época eu falava, ah, tá bom, pra mim tá ótimo, levo a criancinha pra brincar. Aí eles ficavam brincando, eu tava na faculdade já, eu conseguia fazer meus trabalhos enquanto eles brincavam juntos. Então pra É, mim era ok. O que não era ok era o que ela fazia. é. Mas e como é que você arrumou então essa outra família depois que você saiu de morando com uma casa, numa família, para ir para um lugar onde você tinha que pagar conta? Pois é, Então a vida muda, né? A gente sempre fala que uma das vantagens de ser au pair é que você não tem que pagar conta de casa. não tem que se Você não tem preocupar, né? Hum. aluguel, comida, isso daí não é a sua responsabilidade. Depois que você para de ser au pair, você vai ter a sua liberdade, que você está morando, né, no seu lugar próprio, mas Mas também tem preço, né? tem preço, são as suas contas. Então, a minha pergunta é, como é que você foi conseguir sustentar essa vida pós-au pair? Então, ainda mais depois que essa mulher me sacaneou, né? É. Me Pois é, como ofereceu é que você trabalho fez? depois que eu saí. Ela, então. Aí eu me desesperei um pouco, fui procurar o trabalho. Eu tinha, na época, foi bem antes do Natal, na época eu tinha arrumado um trabalho extra de Natal, que sempre tem as lojas, sempre tem. Eu sempre quis trabalhar numa loja de música. E aí eu fui Aham. trabalhar em uma. Então eu tive pelo menos tinha uma graninha. Aí eu fui procurar trabalho, achei uma que era lá do outro lado da cidade. Era só umas horinhas por semana, então me pagava muito mal, porque eles não precisavam de muitas horas, mas era o que tinha na época. Aham. E, não sei, cara, até hoje eu não sei como é que eu consegui me virar naquela época, mas rolou, até que eu consegui outra família, e aí eu tinha mais horas, aí era outra coisa, né? Mas foi sempre, cara, todo fim do mês, o tempo todo que eu fui nene, todo fim do mês era difícil. Por quê?
volta nesse esquema do visto, porque como estudante você só podia trabalhar 20 horas por semana. E eu trabalhava muito mais porque eu precisava pagar conta. Então, se der ruim, não tem para quem correr. É, Foram vários anos sempre me virando em 350 mil. Tinha época que eu trabalhava de domingo a domingo. Então foram muitos perrengues. tudo assim, sem contrato. Exatamente. E aí você só recebe se você trabalha. Se eu ficasse doente, eu não recebia por aquele dia, porque a gente contava as horas, né? Eu recebia pelas horas que eu trabalhava. E o que eu acho mais bizarro quando eu penso nisso é que as famílias eram ok com isso, sabe? Tipo, como assim, sabe? A pessoa tá doente, tá, cara, teve uma vez que eu tive que ir para o hospital, eu tive uma infecção no rim. E tive que ficar 2 semanas sem trabalhar, não recebi por 2 semanas. Sabe? Como é que a família não fica, tipo, foda-se, sabe? Né? Mas essa é a realidade de trabalhar informalmente. É. E o que acontece com a grande maioria das pessoas que imigram, né? Assim, pelo menos no início, né? Acontecia muito aqui porque muita gente vinha, né? Hoje em dia que tá tão difícil vir, não... hoje em dia tem bem menos. Mas no grupo Brasileiros em Londres, nossa, todo dia a gente vê pessoas falando, ah, quero ir pra ir, posso trabalhar sem documentos, não sei o quê. Gente, não, porque até para achar trabalho tá difícil. Porque as pessoas que contratam gente sem documento, sem visto, elas também ficam vulneráveis. É. Então, tá difícil. Mas não perde a esperança, não, gente, porque a gente vai chegar na Irlanda. É, eu acho que como antes todo mundo fazia meio que uma vista grossa, o governo tinha essas escolas de visto. É. Então, essa imagem que todo mundo tinha de Londres no passado, que você vinha, pegava um Aham. visto, trabalhava e fazia dinheiro, e início aquela tudo farra, aquela coisa linda de filme, não existe mais, porque o governo não faz mais essa vista grossa. E as pessoas que contratam sabem que o governo está em cima, então ninguém É, já. trabalho de pub, tá bem difícil. É. E não só isso, como antigamente Londres não era tão caro, né? A Inglaterra não era tão cara, Londres não era tão caro, hoje em dia tá muito caro. Então, mesmo se você conseguir um trabalho desses, sabe, é muito difícil juntar dinheiro hoje em dia, porque as contas estão lá nas alturas. Para você se sustentar, né, um aluguel, principalmente para este aluguel, tá muito caro. A gente não queria trazer mais notícias, não, mas aqui a gente queria muito mostrar a realidade É, para evitar problemas futuros. Uma coisa boa de Londres é que tem muita família, muita, muita, muita família. Então, mais ou menos meio que você sempre vai ter trabalho, mas hoje em dia é mais o trabalho formal mesmo, né? Tem como arrumar família que vai ser debaixo dos panos, mas é aí que acontece muito BO. né? Porque é aquele negócio, né? Se a família tá ok com isso, então ela vai estar ok com outras coisas que talvez te prejudiquem, né? Essa família, por exemplo, que eu decidi sair, ser livre, pagar minhas contas, né? Vou ser adulta. Família australiana. Não, eu saí da australiana, aí eu ia trabalhar com essa outra, né? Que eu tava fazendo o bico do bebezinho. Aham. Essa família, eu continuei por um tempo, indo e vindo. De vez em quando eu fazia umas temporadas curtas com eles, sabe? E aí ficava na casa até. Eu passava, curto mesmo, tipo, passava 2 semanas, já fui viajar com eles, né? Fui nene de férias, já fui pra Espanha, pra Itália. Não era tudo ruim, sabe? Tinha coisa boa também. Até que o meu último visto de estudante, eu tive que ir pro Brasil tirar. Aí eu voltei e eu ia estudar. Eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu não sei como eu ia me virar. Aí eu conversei com ela, porque a gente se conhecia há muito tempo, né? Eu quebrei muito galho pra ela, ela quebrava uns galhos pra mim. Aí eu falei, eu tô sem grana, eu expliquei a situação. Como ela tava sem au pair, eu falei, eu posso trabalhar pra você ficar aí um tempinho enquanto eu me ajeito. Aí ela, sim, com certeza. Nossa, vem ser meu pé. Fica aqui, não precisa nem procurar outro trabalho. Fica aqui, vem ser meu pé. Aí, beleza, porque ela não trabalhava, então ela podia ser flexível com meus horários da faculdade. Combinamos tudo. E aí chegou lá, cara, ela tava tendo. Foi triste até, porque ela tava tendo muitos problemas com o marido dela. Ela não tava feliz com ela mesma. Dava pra ver, tava muito na cara que ela não tava feliz com ela mesma, com a vida dela. Ela tava muito irritada, muito assim, tensa, sabe, o tempo inteiro. Ela gritava muito. Nossa, foi muito estressante, gente. Foi horrível, 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 horrível. Ela sempre descontava em alguém. Muitas vezes ela descontava em mim. E aí, como é É. que ela descontava em mim? Ela era grossa, ela parava de falar, ela saía pra comer e não deixava comida em casa.
Nossa, Ela quem? demorava para me pagar, eu tinha que pedir. Cara, foi horrível, 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 horrível. Não ti... E eu tentei conversar com ela, porque, pô, a gente se conhecia há um tempo, né? É. E eu achava que a gente tinha uma certa amizade, né? E eu tentei conversar com ela, não rolou. Ela achava que eu tinha que estar lá o tempo inteiro. Cara, teve uma vez que ela saiu com o marido dela pra jantar, eles nem me avisaram. Eu nem sabia que eu tava fazendo babysitting. Olha que louco, Ai, é. né? É. Ela queria que eu ficasse lá o tempo inteiro e, tipo, não, eu tenho aula, eu tenho. Eu tinha conhecido um carinha, tava saindo com ele, e não podia sair com ele, sabe? Porque É. ela queria que eu fizesse babysitting toda noite. Ah, era uma loucura. E aí chegou um dia. Cara, eles mudaram de casa, eu mudei com eles, né? A mudança levou muito tempo, muito, muito tempo. Levou o dia inteiro, ia ficar até tarde da noite. Aí ela bucou um hotel pra ela e pra família, e eu fiquei lá na casa, observando a Nossa. mudança. E ela não deixou comida na casa também. Mas eu fiquei lá, tipo, jogada, É como se você fosse parte da abandonada. mudança, né? Você não fosse o ser Abandonada, é. humano. E, gente, é muito absurdo, sabe? É muito absurdo É esse muito absurdo, tratamento. Ainda não. mais depois de tanto tempo, sabe? Como se ela estivesse te fazendo um grande favor de colocar um teto na sua cabeça, né? É, enfim, eu sei que chegou um dia que eu falei, quer saber? Não dá mais. Aí eu tava saindo pra ir pra faculdade, aí ela, que horas você tá em casa hoje? Que horas você volta hoje? Então, eu não vou voltar. Aí ela, tá. E eu não voltei. Voltei no dia seguinte pra pegar minha mala, voltei com um amigo meu, fui lá pegar minhas malas e, gente, eu literalmente fiz as malas e fui embora. Eu acho que eu nem desfiz as malas depois que a gente se mudou. Eu nem desfiz as malas, porque eu falei, não dá. Desse jeito não dá. E, e aí eu tava pegando minhas coisas, ela foi lá, subiu lá no quarto pra gritar comigo, com o dedo assim na minha cara. Até o meu amigo falou, gente, que mulher sem noção. Enfim, aí saí de lá. E sendo que foi a mesma coisa, eu tava sem grana, sem trabalho, sem lugar pra morar. E a minha sorte é que, cara, Londres é assim, tipo, é uma montanha-russa. Você encontra muita gente escrota, muita gente sacaneia, mas você também encontra muita gente maravilhosa. Então, eu tive muita sorte com várias pessoas que eu encontrei no caminho. Nessa vez, por exemplo, uma menina da faculdade que mal me conhecia me deixou ficar na casa dela uns 2 dias. Ela não podia deixar mais que isso porque ela ia ter visita. E depois eu fiquei 2 semanas na casa de uma outra amiga. E depois eu fiquei no sofá de uma outra amiga um mês e meio. Eu perguntei se eu podia ficar uma semana. E aí eu fiquei. Aí ela, vai ficando, não tem problema não. Ela nem perguntou para as meninas que moravam com ela se podia. Mas eu fiz amizade com elas também. Então, elas eram muito gente boa. Então elas ficaram, não, pode ficar, não tem problema. Foi minha sorte. Enquanto eu fiquei lá no sofá delas, eu arrumei um trabalho, consegui um quarto, porque para conseguir um quarto também precisava de dinheiro para pagar o depósito. E é isso, gente. Todas essas coisas você tem que pensar, né? Quando você vai sair do au pair e virar nene. Não só aqui na Inglaterra, como em outros países, porque tem outros países, nos Estados Unidos tem muito trabalho de nene também, né? É, aí eu vejo que Sabe? esse é o sonho de todo mundo, né? Até todo mundo fica. Eu vejo muita gente falando, eu quero parar de ser au pair, ter meu lugar, né? Porque É, a Lívia tá contando o que acontece, né? Quando você realmente tem que pagar suas contas. é só para pensar, sabe? Pensar, se organizar para quando acontece um BO desses, sabe? Você não tá desesperada, tipo, para onde eu vou, entendeu? Mas e aí, quando é que você caiu lá naquela família de Hampstead? Foi antes desse BO. Em algum momento, entre várias histórias que eu contei aqui, que a gente não tá contando em ordem, não. Em algum momento, eu tava fazendo faculdade e eu tava dividindo um quarto com a minha melhor amiga, que era uma australiana até, né? Lembra da minha vibe Lá australiana? perto daquele Line Swiss Cottage. Isso. E aí eu morava com a minha amiga e a gente morou juntas um ano e pouquinho. E depois ela decidiu ir pro Canadá, porque ela podia, australiano tinha aquele visto de Working Holiday Visa que brasileiro tem para França, para Austrália, Nova Zelândia, não lembro mais onde. Mas australiano tem para vários países, e um ano no Canadá. Aí ela decidiu se mudar e eu, pô, como é que eu vou pagar esse quarto sozinha? A gente dividia um quarto num apartamento com outras pessoas. Tinha uma rotatividade, né? Não era sempre as mesmas pessoas morando. Tinha um cara que estava lá o tempo inteiro, mas 2 quartos mudavam bastante. Foi uma época, assim, quando ela decidiu se mudar, que a galera que estava morando lá não era legal. E aí tinha uma outra família que eu trabalhava só umas horas por semana. E eles moravam perto, e eu também não queria sair daquela área, que eu amava aquela área.
E Uhum. eu tava conversando com eles, aí eu falei, minha amiga vai se mudar, agora eu não sei o que que eu vou fazer, pra onde eu vou, porque eu não tenho condição de bancar aquele quarto sozinha, eu tô estudando, ainda tinha que pagar a faculdade. Eles tinham tipo um loft, então era uma escadinha para aquele quarto, que era tipo num estilo de um loft. E ela falou, eu tenho um loft aqui, se você quiser. Oi? E aí foi isso, eles me deixaram morar lá, eu fiquei um bom tempo lá e foi minha salvação. E é isso, gente, é isso que é a montanha-russa de Londres. Uns te sacaneiam, os outros te ajudam Te e ajudam, eles te ajudaram bastante, né? nossa, eu penso hoje em dia, eu nem acredito, cara. Nem acredito. Não, e era um lugar excelente que você morava. Nossa, era maravilhoso. E aí, enquanto eu tava lá, como eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, né? Eu ajudava eles um pouco, né? Em troca do quarto, óbvio que eu ajudava eles. E para eles era bom porque na época o pai também estava trabalhando fora. Então, para a mãe era bom eu estar lá porque eu podia ajudar, eu levava os meninos para escola, sabe? Mas eu também precisava de trabalho que me pagasse. E eu arrumei algumas famílias. E aí teve mais BO. Eu vou contar só mais dois BOs, porque tá ficando meio longo. Tá, Mas conta. um foi uma família que eu estava muito animada para trabalhar com eles, porque eu morava na frente de um parque lindo, um parque enorme, o Hampstead Heath. E É, eles ó, moravam do outro lado, então eu ia para casa deles andando pelo parque. O pai era alemão e ele falava alemão com as crianças. Aí eu pensei, nossa, maravilhoso, vou caminhar pelo parque todo dia, vou praticar alemão. Não. Eram não. dois meninos e eles não gostavam de mim. Quer dizer, sabe criança, eles gostam de você, mas eles não te tratam muito bem, porque eles querem os pais, porque eles estão chateados com alguma coisa, sabe? Aí o problema era que eu tinha zero flexibilidade com eles. Eles me pediam para fazer as coisas, eu tinha que falar não para tudo, porque a mãe não deixava fazer nada. Ela me ligava, todo dia que eu tava lá, ela me ligava para dizer exatamente o que eles podiam comer. Então, nem isso, sabe? Eles queriam comer outra coisa, eu não podia. Eu não podia. Cara, eu odiava e várias vezes ela cancelou em cima da hora. Ela, eu vou ficar em casa hoje, e aí eu não recebia. Chegou um dia, eu fiquei pouquíssimo lá, acho que eu fiquei 3 meses, se isso. Era um estresse, sabe? Eu não gostava, as crianças não gostavam, a mãe cancelava em cima da hora. Chegou um dia que ela cancelou, eu falei, quer saber, eu não vou poder mais ir, não. E É, foi isso. Saí, porque não dá, assim não dá. Teve uma outra família que também morava perto, que eu pensei, aqui nessa área tem um monte de família, vai ser super fácil conseguir trabalho. Coitada. Aí tinha uma outra que morava pertinho, eram, sei lá, uns 5, 10 minutinhos andando. Falei, nossa, maravilhoso, era 3 dias na semana. E o horário era ótimo, porque eu podia sair de lá e pegar os meninos na escola, os meninos que eu morava. E a escola era do lado. Falei, nossa, perfeito. Gente, eu fiquei um dia. essa quebrou o recorde. Um dia. A mulher tinha um bebezinho recém-nascido. Eu não podia sair de casa com ele. Eu tinha que ficar entretendo ele. Eu tinha que Como que ler, você cantar música. entretém um recém-nascido, gente? Exatamente. Ainda mais um recém-nascido que tá sempre dormindo. Não tem que uma coisa muito sem noção essa. Gente, muitos. Nossa, é uma loucura. E eu tinha que ficar lendo pra ele, cantando. Só que era eu entretendo aquela criança querendo dormir, aquela criança pouco se fudendo porque eu tava falando. E me dava um sono, cara. Eu acho que 2 vezes eu meio que cochilei. Mas com E, recém-nascido gente, é esse, cara. eu acho que Gente, eram, eu acho que eram 6 horas que eu tinha que ficar lá. Imagina, 6 horas entretendo um bebê o recém-nascido. recém-nascido dorme e come. Eu não entendi essa mulher. Essa mãe é muito louca, cara. Exatamente. E aí, no fim do dia, ela tinha que levar ele no médico, ela queria levar o cachorro para passear. Aí ela pediu para eu ir junto. Aí eu tava arrumando o bebezinho pra ir, tava botando o casaco nele, ele deu uma choradinha. Normal, né? Recém-nascido, não sabe o que tá acontecendo. E ela ficou puta porque ela falou que ele nunca chorava. Gente, um bebê recém-nascido, ela falou que ele nunca chorava. Você jura, gente, essa mulher. Não, é o primeiro filho dela, né? Primeiro. É lógico, porque não tem como uma mãe já experiente achar uma coisa dessa normal. Pois Isso é. não é Ela normal. era o estereótipo de uma mãe de primeira viagem. Tem mãe de primeira viagem que Muito. é normal,
Mas ela não, ela era o estereótipo, aquela que, sabe, acha que a babá vai entreter, vai ler pro meu Que filho, ele vai isso, estar gente? Não falando com 6 meses de existe. idade. Gente, que loucura. Aí E, você nunca mais cara, voltou. não, aí, não, não. Sabe o que eu tô pensando? Assim, eu tô contando essas histórias porque a gente tinha várias coisas que a gente queria passar nesse episódio, né? Mas uma era que essas histórias, essas experiências que a gente já passou, que ajudam a gente a dar aquelas dicas que a gente sempre dá, né? Essa, por exemplo, sempre que a gente dá a dica de conversa com a família, pergunta se você pode sair de casa, é por causa dessa família que eu penso. Ela não... Gente, o parque era do lado, ela não deixava eu levar no parque porque ela ficava com medo de cachorro atacar ele. Mas e aí, e o Seth? Eu lembro muito dele também. Ah, foi uma família que as crianças eram maravilhosas, os pais trabalhavam, então eles precisavam de uma babá realmente para ficar enquanto eles trabalhavam. Eu levava as crianças para tudo que é lado, é, eu pegava eles na Levava eles no escola, então. museu para demais, É, né? Não era? nossa, a gente passeava muito, porque os pais gostavam disso, eles gostavam que eu levava eles para passear bastante. E Londres é um lugar maravilhoso para isso, né? Tem muita coisa para fazer. Eles iam para a escola no centro de Londres. E na escola, a escola era muito multicultural. Então eu conheci uma mãe espanhola que era maravilhosa, era tipo uma brasileira. Tava sempre alimentando todo mundo e ela morava ali perto, então as crianças brincavam juntos sempre. Eu conheci várias famílias e aí por conta disso eu conseguia vários babysittings extras, porque as famílias todas Aí. me conheciam. E essa família também, eles viajavam, eu fui viajar com eles, fui para Roma, Veneza, Nova York, New Haven, Austrália. Ai, que beleza. Esse que é aquele. Uma vez que eu tava trabalhando, que eu trabalhava em Notting Hill, que aí eu olhava pela janela e estava Aham. passando com eles, ali voltando pra casa, não A era? gente sempre passava e te dava tchau. Não. Eles mesmo. Eles mesmos, agora é lembrando É, deles. essa Uma família família boa. foi muito boa por muito tempo. Nosso pai me apresentava como amiga da família, sabe? Eu não ligava de ser a babá, não ligava pra isso, mas ele falava, ah, ela é amiga da família, não sei o quê. Mas, chega uma época que você sabe que não tá dando mais, né? Que a mãe tava muito ruim de me pagar e de se comunicar. Eles saíram de férias por um mês e ela não me avisou que ia ser um mês. Ela podia, eu sabia que eles iam sair de férias, eu achava que era uma semana. Um mês, e ela não Nossa, falou nada. você ficou Tipo, sem dinheiro. moça, por que você não me avisou pra eu arrumar uma coisa pra esse mês? É. A minha sorte foi que eu arrumei uma coisa pra esse mês e aí eu fiquei também. Aí ela me mandou um e-mail um mês depois. Ai, as crianças estão loucas pra te ver na segunda. Então, eu não ouvi nada de você por um mês, eu arrumei o trabalho. Tem umas famílias, por melhores que elas sejam, têm essa ideia que você está sempre disponível, né? Sempre É. precisando, sempre disponível e sempre dá um jeito, e não é assim, né? Essa Mas a mãe, gente... ela era ruim de me pagar. Ela era ruim de me pagar. Ela falava como se ela não tivesse muito dinheiro, como se ela fosse classe média. E aí depois Aham, desfilava com uma jaqueta da Balenciaga. Adorava, aham, achava morando em muito Notting legal. Hill. É. Sei, tem Ai, jeito. gente, paciência, né? Tem umas famílias em Londres, as pessoas com dinheiro. Ai, te falar, viu? Mas uma coisa que tem aqui que eu quero falar, porque eu acho que é uma boa para quem tá pela Europa. Eu não sei como vai funcionar, mas uma coisa que eu conseguia muito aqui era Holiday Nanny, que é nanny de férias. Então tem uma família que até hoje eu cuido dos cachorros deles, faço um extra cuidando dos cachorros. De vez em quando eu posto lá no nosso Insta. É, os É, cachorros. uma amiga minha conhecia, aí ela foi com eles um ano e no seguinte ela não pôde. Então eu fui com eles para a Suíça, passei o Natal, passei 3 semanas com eles na Suíça. E aí esses trabalhos de Holiday Nanny, você trabalha 1.000 horas, 1.000 horas, era tipo 12 horas por dia. Criança acorda até dormir. E você trabalha, eu trabalhava 6 dias na semana, mas são 3 semaninhas só. Então você ganha uma boa grana e não tem tempo de gastar. Então é muito bom para ganhar uma grana extra no Natal, no verão. E tem muito. Então, assim, quem tá pela Europa e, sei lá, se seu au pair tá acabando, ou você virou estudante, alguma coisa assim, porque estudante tem essas férias também, né? É uma boa procurar essas vagas É, de férias, ainda mais nesses lugares que tem muitas famílias, vão famílias ricas, pagam bem, tipo é. Suíça, Espanha, Portugal, entendeu? Queria falar isso. E onde que você achava essas holiday nannies? Então, essa eu achei, foi a minha amiga que me recomendou.
Eu achei outras no tal do site Gumtree que não funciona mais. Só que tem, se você dá um Google, por exemplo, você quer passar o seu Natal na Suíça. Eu lembro que tinha uma menina que ela era inglesa e ela passava a temporada lá cuidando de criança. Então, se você procurar agências de nanny local, aí você consegue achar, Aí, é uma entendeu? dica, hein? Pois é, procura, entre em contato com as agências de nanny dos países que você quer ir, passar uma temporada, passar um verão. Lembra, a Lorelai até falou lá na Espanha, quando a gente entrevistou ela na primeira temporada, ela É. até falou que ela fez isso na Espanha, arrumou um trabalho de au pair só para o verão, para as férias. E eu monto o currículozinho básico ali de cuidar de criança e aplicar é uma maneira também de você viajar, né? Tudo bem que você vai estar Pois trabalhando é. igual uma louca, mas você vai ter um diazinho ali livre para poder explorar. É, nossa, foi assim, eu fui 2 natais e uma Páscoa. E eu trabalhava muito. O primeiro eu não gostei tanto quanto os outros, mas os outros eu já estava mais acostumada, já sabia como funcionava. É. Aí foi muito legal, cara. Acordava com a vista daquelas montanhas maravilhosas. Tinha um chefe fazendo jantar toda noite. Ai, É, gente, viajar com gente rica deve ser ó, né? uma Natal e Ano experiência. Novo tinha festa e eu participava. E foi uma experiência muito legal, muito diferente. Então, recomendo. É. Mas então, esse episódio foi bem eclético, É, foi meio digamos chato, assim. gente. Desculpa que eu falei pra caraca, mas. Não, mas esse é o objetivo, a gente contar realmente, porque a gente lê tanto sobre gente interessada na Inglaterra, mais especificamente Londres. Tem tanta gente com esse interesse, tem esse sonho, né, de ir para Londres e que seja, e tentar a vida, e ter aqui todas aquelas as festas, e os pubs, e trabalhar, e juntar dinheiro, mas a Boca Lívia contou um pouco como a experiência, a vida como ela é. É. Sabe o que eu lembrei agora? Não tem como vir como au pair, mas, por exemplo, tem uma menina que eu conheço que ela foi au pair nos Estados Unidos. Ela teve uma experiência péssima até, mas por conta do au pair, ela conseguiu uma vaga de estágio aqui. E ela tá aqui, acho que 1 ano já. Experiência sempre vai agregar. É. Mas então, gente, é só para resumir. Se alguém te mandar um documento falando que a família de Londres, da Inglaterra, de qualquer lugar daqui, te mandar um documento, formulário de au pair, se estiver falando home office, é falso. Esse documento não existe, porque não Não tem existe. visto de au pair aqui. Ainda tem família mandando advogado, entrar em contato com o seu advogado. Meu advogado vai arrumar as coisas no home office É, para você. Falso. É, só você mandar uma grana. Gente, não corre. cai nessa. Tem a Irlanda, na Irlanda, Dublin principalmente funciona muito como Londres nesse quesito de ter muita família. Então é isso, tipo, mesmo se não estiver dando certo com uma, você consegue com outra. E como você pode fazer isso legalmente? Você pode trabalhar 20 horas como estudante, você pode trabalhar como au pair. Tem um órgão do governo que, se a família não estiver respeitando as regras, você pode ir lá que o governo te ajuda. Então, a Irlanda ainda está o caminho mais fácil se você quiser aprender inglês aqui na Europa, né? É, mais ou menos, porque tá cheio de brasileiro. Por causa disso. É, e você pode trabalhar com outras coisas também, né? Não precisa É, ser au pair, mas é, é que o au pair é uma coisa boa porque você é aquele negócio, né? Não se preocupar com pagar conta. é, Então você é. pode se organizar, você pode passar 1 ano como au pair, sem se preocupar com pagar conta e só aproveitar para se organizar. Para depois, quem sabe, uma extensão de visto, entrar numa faculdade, juntar dinheiro para poder pagar para entrar na faculdade, para o outro É, visto, né? Tudo isso é é. realmente. Gente, se alguém quiser saber mais sobre qualquer coisa que a gente falou aqui hoje, sobre vida na Inglaterra, pode entrar em contato com a gente. Como faz para o seu gmail.com. Ou no Instagram, pode mandar DM, como faz para ser au pair. Qualquer coisa sobre o programa de au pair, tem muito mais informação no nosso site. Uma pessoa até ontem comentou lá no nosso site, na página do Reino Unido, que recebeu esse formulário que a gente está falando. Olha, tá vendo? É, pois é. E então, tipo, espalha essa notícia, gente, desse formulário. Espalha que é falso. E é isso, gente. Qualquer dúvida sobre o programa de au pair pela Europa, pelos Estados Unidos, fala com a gente, que a gente pode fazer um episódio sobre, ou te responde diretamente. E não esquece de deixar suas estrelinhas lá pra gente no Spotify, para o nosso podcast alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Essas E que é isso, gente, precisam. por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal!